O que você faria se tivesse que infringir uma lei para fazer o que é certo? Ontem falamos tanto de seguir a lei, de obedecer regras e limites. O que hoje nós vamos refletir, hein? Então, ó, as parteiras hebreias desafiaram as ordens do faraó porque sabiam que a vida é sagrada. Às vezes, fazer o que é certo significa desafiar as normas impostas. Olha aí, quem ficou ali remexida ontem, a gente vai entender essa diferença hoje, tá? Então, eu falei um pouquinho dele ontem, quando eu falei para vocês sobre aquela parte de se não concordamos, nós podemos buscar meios, né, de fazer de forma ordenada o que é certo, o que a gente acredita. Então vamos lá. Denise agarrou o volante enquanto dirigia do trabalho para casa. Sua enfermeira Ser enfermeira foi um sonho desde a infância, mas agora tinha se tornado um pesadelo. Ela ficou arrasada ao descobrir que o hospital fazia aborto em períodos avançados de gravidez, deixando sozinhos na mesa os bebês que sobreviviam ao procedimento até que eles morressem. Agora, uma mudança na política do hospital exigia que todas as enfermeiras auxiliassem os médicos nos abortos, independentemente das suas crenças. Denise enfrentava uma escolha difícil. Sua família precisava desesperadamente de sua renda, e se ela se recusasse a obedecer à regra, certamente perderia o seu emprego. Olha que sério, né? Tentaram uma escolha difícil. A passagem bíblica de hoje foca em duas mulheres que enfrentaram uma escolha difícil sobre obedecer à lei. Preocupada com o fato de que as escravas israelitas continuavam a ter filho e o imperador egípcio ordenou que as duas principais parteiras hebreias matassem qualquer menino cujo parto elas realizassem, Puá e Sifrá sabiam que serem pegas desobedecendo a uma ordem do faraó significaria morte. Elas também sabiam que Deus proibiu o assassinato. Sua decisão pode ter exigido uma sondagem de alma para chegarem ao ponto em que estivessem dispostas a arriscar suas vidas para seguir Deus. Ele protegeu Puá e Sifrá e as recompensou por sua escolha. O Senhor nos instruiu a respeitar o governo e obedecer às suas leis, mesmo quando não concordamos com elas, que foi o devocional de ontem. Mesmo quando não concordamos com elas. Contudo, essa lealdade acaba quando a vida terrena exige que façamos algo contrário aos mandamentos de Deus. Nossa sujeição pertence antes de tudo a Ele. Puá e Sifrá talvez estivessem condenando suas vidas, mas reconheceram a autoridade de Deus acima da autoridade do poderoso tirano que governava seu povo. Se seguir Deus significa que precisamos desobedecer autoridades humanas, devemos estar preparadas para aceitar as consequências dessa escolha e confiar nossa vida àquele que protegeu duas parteiras hebreias há tanto tempo. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, está lá em Atos 5, 29. E a leitura de hoje é em Êxodo 1, do 11 ao 21. E olha que interessante, né? A gente vai falar aqui de atos de coragem em nome da justiça. Elas despertam em nós um senso profundo de propósito e de empoderamento, né? Esse sim é um empoderamento, aquele empoderamento de ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Por quê? Qual que é a diferença? Ontem nós falávamos sobre as leis de trânsito, as leis do dia, a ordem ali no seu dia, na rotina, né? E essas leis que a gente precisa de ter limites para estar saudáveis, para ter um emocional equilibrado. Aqui tá falando quando essa lei é absurda, quando essa lei é grotesca, né? E que a gente possa, ontem eu falei de forma bem superficial, né? Caso eu não concorde, eu vou buscar meios
de fazer a diferença no mundo, né? E juntar pessoas que concordem comigo e fazer algo, em vez de ficar reclamando, fazer algo em prol daquilo. E aqui também fala disso, mas aqui é no extremo maior, né? Aqui cita uma enfermeira que precisava ali matar um bebê, né, no aborto ali, ou elas também aqui com de matar os meninos. Então, nos dois casos, a gente pode e deve se recusar a fazer isso, porque aqui tá falando de morte, né? E aí vou talvez perder o emprego, né? Mas aqui morte pode ser um roubo, pode ser, enfim, né? Fazer algo ali que contradiz os seus valores. Então a gente precisa ficar muito atento, porque nós, por vezes, nos distraímos, isso é muito perigoso. Então, esteja atenta ao que te chega, esteja atenta ao que estão te propondo, mesmo que seja emprego. Se você perdeu o emprego para fazer algo que é certo, baseado, né, na palavra de Deus, baseado no que Deus quer para você, eu não tenho dúvidas que Ele vai te honrar. Eu não tenho dúvidas que Ele vai olhar para você e vai te dar algo melhor do que aquela porta que foi fechada. Então, que nós possamos honrar os nossos valores e seguir firmes e fortalecidas com coragem de fazer o que é certo, com coragem de fazer o que Deus pede de nós. Dessas pequenas coisas às grandes coisas. Se contraria o coração de Deus, eu não devo fazer. E para a gente refletir sobre isso, comece a pensar, né? Quais áreas você precisa agir com coragem? Quais áreas que parece que você está indo contra a maré, mas, né, você sente que é o certo a se fazer. Inclusive, amanhã é o dia de Halloween, né? E há tempos atrás eu comemorava o Halloween, né? E depois eu fui buscar informação. E quando eu busquei informação, eu falei, eu não posso seguir com isso. E é desafiador, gente, é muito desafiador, né? Os meus filhos querem porque tem a balinha, porque tem outras coisas, mas que a gente possa, de fato, entender. E quando que me caiu essa percepção, né? Eu fui com um grupo num condomínio, que era muito legal, a festa de Halloween muito divertida, assim, e determinada pessoa ali do grupo falou assim, essa casa não participa porque ela é cristã. E naquele momento, nossa, eu me senti assim, ó, estraçalhada por dentro, porque eu falei, eu sou cristã, o que eu tô fazendo aqui? Será que isso me pertence? Sabe, será que uma festa a gente faz, um aniversário, a gente faz pra quê? Pra honrar o aniversariante, honrar aquela vida. Quem eu tô honrando na festa de Halloween? O que eu estou honrando na festa de Halloween? Então, eu não vou te julgar, porque, como eu disse, pouquíssimos anos atrás eu estava participando também. Mas que a gente possa buscar informação e buscar que Deus traga luz para o nosso coração. Porque muitas vezes a gente vai pela maioria, a gente vai pela maré, a gente vai pelo, não tem nada demais, é uma balinha aqui para as crianças. Não tem nada demais, eu só vou dar uma risada. De repente você está num ambiente que todos estão comemorando, mas você, de repente, assim, no ambiente de trabalho, tá todo mundo ali comemorando. Eu não vou trabalhar? Não tem como, eu vou trabalhar. Mas saiba o seu lugar, né? E se tenha coragem de se posicionar e falar, olha, eu não comemoro, né? Me desculpa, podem fazer sem julgamento, mas eu não comemoro. Eu não quero participar dessa festa. Então, nós temos essa liberdade. Isso é um limite, né? E isso é, muitas vezes, ir contra a maré. Só que, para a gente fazer isso, a gente precisa realmente centrar o nosso coração no porquê eu tô fazendo cada coisa. E o Halloween aqui é só um exemplo. Mas tem muitos outros que podem estar acontecendo ao nosso redor, que não condiz com os nossos valores, mas por distração, por comodismo, por fazer o que a maioria está fazendo, por dificuldade de se posicionar, a gente acaba fazendo. Então, que a gente possa buscar dentro de nós esse alicerce, essa base, buscar em Deus, crescer espiritualmente, para que a gente possa, de fato, exercer a nossa fé, né? Exercer o que Deus espera de nós. Então, agora, puxa o ar, solta o ar, isso, e vai se imaginando, agindo com essa coragem, agindo com coragem para defender o que é justo e o que é correto. E quando você está agindo com o justo e o correto, não se importe com as consequências, porque nas consequências Deus vai te honrar. Tem um filme
se eu não me engano, é Os Corajosos, mas eu não tenho certeza do nome. Ele traz, assim, eu lembrei agora, uma família, e eles estavam muito tempo desempregados, há bastante tempo, e o marido, né, recebe ali uma proposta de emprego, de entrevista, e na entrevista o diretor comenta que ele vai precisar fingir ali que ele recebe uma quantidade menor do que ele de fato recebe para ele desviar parte da carga que ele ia receber ali, né, da empresa. E ele vai para casa e ele ora com a esposa dele, ele fala: "Nós precisamos muito desse emprego para poder comer. Tá faltando comida em casa, mas não é certo, né? Deus não ia se alegrar conosco." Então, olha que decisão dificílima, né? Você tá ali passando por uma necessidade e você não ter uma sensação de não ter escolha, né? Mas na verdade a gente sempre tem. E ele se posiciona e ele chega lá e fala assim: "Eu não vou, olha, eu sinto muito, mas como você falou que eu preciso não falar a verdade, né? Que eu preciso separar parte dessa carga, eu não posso seguir com esse emprego. Então, agradeço a oportunidade, mas o meu posicionamento é que eu não vou fazer." E aí, nessa hora, né, o diretor fala: "Você está contratado, isso foi um teste." Olha isso, gente, que incrível. E aí, dentro desse teste, ele fica e ele aí liga para sua esposa emocionado, dizendo o desfecho dessa história. Então, Deus sempre honra aquele que honra a Deus primeiro em seu coração e o coloca como prioridade. Então, vamos refletir sobre isso, né? Então, essa coragem para defender o que é justo e correto, independente das consequências. E o que você faria se precisasse infringir uma regra para fazer o que é certo? Que a gente possa ter sempre essa é uma linha tênue, né? Então, que a gente possa ter sempre esse discernimento e buscar em Deus a melhor saída, né? Buscar que Ele, em oração, igual esse casal do exemplo que eu fiz, que eu falei, né? E percebam que aqui era sobre roubar algo de alguém, né? Então, ele se posicionou, ele falou: "Isso eu não faço." Por mais que era a regra daquele lugar, por mais que era a lei daquela empresa, suponhamos, mas o caso era um teste. Então, que a gente esteja atento em todos os momentos sobre os convites que nós temos de infringir a lei, né? Quando é algo sobre a vida de alguém, sobre algo que você vê o quanto tá claro ali que infringe a lei, você pode ser esse agente de coragem que fala: "Não, eu não ajo dessa maneira, porque isso tá errado", né? E é isso. Então amanhã nós vamos refletir sobre sentindo-se excluída. Te espero amanhã, dia 31, para encerrar esse mês de outubro. Tchau, tchau!